Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Henrique Espinosa. Até onde eu sei, esse é meu nome. E eu tô aqui para falar com vocês sobre por que eu tô construindo uma casa que vai ser uma casa de barro. Por que eu tô construindo uma casa de barro com as minhas próprias mãos? Bom, a jornada, ela começou faz algum tempo e eu vou começar a divulgar aos poucos os vídeos contando um pouco dessa aventura para vocês. Mas começou em 2020, né? Eu acho que a pandemia foi uma oportunidade para muita gente, para todo mundo, na real, repensar muita coisa. Repensar como a gente estava vivendo a vida, repensar os hábitos, repensar os costumes, os lugares que a gente vivia, frequentava. E eu tive a oportunidade de fazer isso, começar a fazer isso de verdade, porque na real eu acho que esse é o motivo da gente estar aqui, né? Se explorar. Mas na pandemia foi meio que uma abertura do universo para a gente fazer isso meio que coletivamente. Se explorar. Foi praticamente um reset, né? Uma oportunidade de reset. E eu fiz isso. Eu tive essa oportunidade e que foi tremendamente aprofundada pelas práticas que eu entrei em contato e que vão ser mais detalhadas nos próximos vídeos. Mas ali eu comecei a... Olha o trem. Dá pra ouvir trem? Na pandemia eu comecei a... Como eu tive a oportunidade de passar muito tempo comigo, só, eu passei a observar tudo isso. Hábitos, costumes, lugares que eu frequentava, coisas que eu fazia. E o quanto que isso fazia sentido e era realmente benéfico para mim. E uma das paradas que eu fui descobrindo ao longo dessa jornada foram que muitas das coisas que eu achava que eram importantes para mim, na verdade não eram. E a maioria das coisas que eu achava que eram importantes para mim, elas tinham sido meio que colocadas como importantes pela cultura para mim. E por cultura não estou falando teatro, cinema, artes, eu estou falando o consenso geral, o que é estipulado como o que se deve fazer, né? E o que se deve achar importante. Em 2020 eu comecei a perceber que muitas das coisas que eu fazia, que eu buscava, que eu almejava, eram desejos de partes de mim que não eram de verdade eu. E eu comecei a repensar tanta coisa. Pelo amor de Deus, quanta coisa. E, bom, eu comecei a questionar muito o lance da cidade grande. Eu cresci e vivi grande parte da minha vida em cidade grande, especificamente na Grande São Paulo. E ali tem muita coisa que, se você para pra pensar e tem um pouquinho de senso crítico, eu acho que é claro que é muito questionável. É uma cidade extremamente poluída, extremamente, se eu não me engano, uma das mais poluídas do mundo, com uma enorme quantidade de gente amontoada. Basicamente, as grandes cidades hoje são muita gente amontoada, vivendo em blocos de concreto, um em cima do outro, em pequenas comunidades que se chamam de apartamentos, onde ninguém sabe o sobrenome de ninguém, mal se cumprimentam, e isso passou a fazer menos sentido ainda para mim quando eu passei a observar com atenção, né? Por que é aqui que eu tô? Por que é aqui? Quando, na verdade, o ser humano foi criado para estar em comunhão com a natureza. E não é nem... E o grande lance é esse, né? Somos natureza. Então, estar em contato conosco já é estar em contato com a natureza. Mas nós somos seres, animais, que foram feitos para estar próximo disso, em comunhão com isso. Nós trocamos muito com isso.
Cidade grande, blocos de concreto com muita gente amontoada. O sol é para poucos. O sol é para poucos. E exposição à luz solar passou a ser algo de extrema importância para mim. O contato com a grama, com a terra, o pé no chão, nos é praticamente velado pela cultura. Se a gente parasse para ver quantas pessoas adultas hoje praticamente nunca botaram o pé na terra, e aí a gente pode aprofundar um pouco mais, né? O ser humano é um corpo eletromagnético, que faz trocas eletromagnéticas com tudo, especialmente com a terra. Pisar na terra, o ato de andar descalço, é um ato de troca de energia gigantesca e de manutenção emocional. E aí, quando eu fiquei preso, né, na pandemia, no apartamento, eu comecei a perceber o quanto que muitas dessas coisas passaram a fazer muito mais sentido. É isso, eu me vi preso numa jaula. E aí eu precisei mudar. Isso gerou muitas revoluções pessoais, um profundo mergulho interno que ainda está acontecendo e sei lá se vai ter um fim. Talvez seja o fim essa vida, ou nem seja o fim essa vida. Mas essas coisas passaram a ser fundamentais para mim e a cidade grande passou a ter cada vez menos sentido. O ritmo, a pressa era outra questão. A cidade grande, hoje, quando eu vou para lá, vai fazer praticamente 1 ano que eu não moro mais lá. Mais de 1 ano. Mas é muito louco que quando eu vou para lá, poucas vezes eu me vejo correndo, quando eu não preciso correr. Eu me vejo estressado quando eu não estou estressado. O grande lance é esse. Como diria o Caibalion, um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida, uma das leis universais é o que está em cima é como o que está embaixo. O que está em cima é como o que está embaixo. Tudo é um reflexo de tudo. É só ver a imagem da floresta amazônica vista de cima. Você olha para aquilo, o que está aqui... Enfim. O que está em cima é como o que está embaixo. E se eu, um corpo em movimento, me coloco embaixo de uma atmosfera onde o que está em cima são blocos de concreto, consequentemente eu vou me tornar um bloco de concreto. E um bloco de concreto não tem muita energia, não tem muita vitalidade. E por muitos anos, meus primeiros 25, 26 anos de vida, eu me sentia um ser com pouca vitalidade. Até que eu comecei a fazer esses questionamentos. E a partir do momento que eu me coloquei em outros ambientes, isso começou a mudar por completo. Porque hoje eu tenho mais idade, meu corpo tem mais idade do que tinha nessa época, no começo da pandemia, e eu me sinto 1 bilhão de vezes mais vital do que naquele momento, naquela época. Enfim, essas e outras várias questões me fizeram questionar o que eu estava fazendo lá. E eu percebi que nunca foi um ambiente que eu realmente gostaria de estar. E aí muitas coisas aconteceram que vão ser contadas aqui em breve. Jornadas, como eu falei, mergulhos internos que foram aprofundados por medicinas poderosíssimas, ancestrais, e que graças ao universo o meu corpo se deu muito bem com elas e a comunhão foi maravilhosa. Aprendi muito. E tudo isso que eu comecei a observar no começo da pandemia se concretizou nas minhas experiências psicodélicas, vamos usar os termos. Coisas que eu precisava dar atenção, o que eu precisava mudar no meu comportamento para ter essa energia vital que está dentro de todo mundo. Todo mundo tem. Essa energia poderosíssima, vital.
o que eu precisava mudar na minha vida, de fato, neste plano, para que essa energia fluísse completamente. Bom, dessa jornada alguns anos se passaram, estamos em 2025, então 5 anos se passaram, e aqui estou eu, com a oportunidade de ter um pedaço de terra, e a partir do momento que eu vim ao mundo com a oportunidade de ter um pedaço de terra, eu sinto que é a minha missão zelar por ele. Eu estou nessa missão agora de praticamente de reflorestamento, de transformar isso no que um dia já foi. E um dos primeiros passos está sendo construir a minha casa. E por que eu construir e não contratar uma equipe de profissionais, etc? Porque construir a própria habitação é uma sabedoria inerente da espécie humana. A gente faz isso desde que a gente existe. Só que é mais uma coisa que a cultura tirou das nossas mãos, né? O poder de fazer a nossa morada. E eu acho isso muito simbólico, né? Eu, como artista, prezo muito por ter as minhas mãos colocadas nas minhas coisas, né? Fazer as minhas coisas. Principalmente a coisa que eu vou morar. Ela tem que ter a minha energia. E nas minhas explorações, nesses últimos 5 anos, eu entrei em contato com a magia da bioconstrução, que nada mais é que um termo moderno para algo que o ser humano faz há milhares de anos, que é construir a sua casa com elementos naturais. Infelizmente, aqui onde eu estou, o acesso a pedras é muito... Não é... Assim, a gente não tem acesso a pedras. Tem, mas o preço é elevadíssimo, então a fundação eu tive que fazer com blocos de concreto. Eu utilizei o menor número de blocos possível, mas eles estão todos preenchidos de pedra, eles não estão preenchidos de concreto. Porque idealmente uma fundação de casa bioconstruída se faz de pedra. E eu só vou ver se segue gravando, porque eu não sei quanto de memória que eu tenho. Segue gravando. E a partir daí a gente vai subir as paredes, que vão ter uma estrutura de esqueleto de madeira, cobertas com uma mistura de barro, palha e areia. E isso é uma técnica, como eu já falei, utilizada há milhares de anos. E se a gente para comparar com onde eu estava, que eram os blocos de concreto, os prédios, né, que eram todos blocos de concreto gigantes, quadrados, isso aqui é muito diferente. Já começa pelo formato, que é circular. E a gente recebeu uma visita aqui que, quando viu, falou: nossa, mas por que circular? E eu devolvi a pergunta para ela: nossa, mas por que quadrado? Não existe nada na natureza que seja quadrado, com linhas retas, com ângulos retos, finais, coisas duras. A natureza é circular, é espirálica. E a gente está no momento mais lindo do dia, que é o fim da tarde, que os pássaros todos começam a cantar. Isso é poderosíssimo para regulação do nosso sistema nervoso. Para o ser humano, ouvir os cantos dos pássaros é um antidepressivo natural poderosíssimo. Isso é sério, é real, não é teoria, tem estudo que comprova. Mas enfim, a casa com paredes de barro é uma casa que respira, diferente das casas de concreto, que não respiram. É uma casa feita com elementos naturais, então carrega a vibração e a energia de elementos naturais. É uma casa que conversa com o ambiente, ela não invade o ambiente. E se eu precisar um dia demolir essa casa, volta tudo para o ambiente, né? E, infelizmente a estrutura, a fundação, os blocos de concreto não, mas todo o resto é terra e madeira, biodegradável. E está sendo uma experiência deslumbrante, porque a partir do momento que eu comecei a reconquistar essa vitalidade e essa sabedoria celular, essa sabedoria que é nossa, que está no nosso DNA. Ah, mas você nunca fez um curso, você nunca fez isso. É outra parada que a cultura insiste em botar na nossa cabeça. Só dá para fazer alguma coisa se você fizer um curso. É mentira. Nós temos dentro da gente uma enciclopédia que a gente poderia passar a vida estudando e a gente não leria. E a gente não leria ela inteira. Estou vendo os pássaros, é tão lindo. Então, eu passei a me dedicar mais a este estudo
e eu descobri que temos habilidades inerentes só por sermos humanos, que são assim, herdadas, tá no DNA, saca? Sabedoria celular, eu chamo isso de sabedoria celular. A sabedoria que está dentro do nosso DNA e é nossa a partir do momento que a gente entra em contato com ela. Então eu estou fazendo isso com as minhas próprias mãos, com a ajuda de pessoas maravilhosas que estão... Isso é outra parte muito legal. Bioconstrução permite que a gente faça festas de trabalho, que a gente chama de mutirões, onde todo mundo se junta e se diverte, constrói, ajuda e põe um pouquinho de energia. Então é uma casa viva, construída por quem eu conheço, feita com amor, né? Feita com uma energia muito poderosa, que é a energia do amor. Não é uma casa construída para se lucrar ou para se ganhar dinheiro ou para... E não tem nada errado com isso, mas para mim é errado quando é só por isso. Mas o mais importante é, enfim, que a minha energia está sendo colocada no lugar que eu vou morar. Isso é extremamente simbólico, extremamente poderoso. E aqui estou eu, nesse processo. Eu acho que já vou fazer 1 mês, 2 meses que a gente começou. Como eu estou fazendo, eu também não vou fazer com pressa, até porque não tem por que correr. A pressa é uma invenção também que eu nunca entendi muito bem. E está acontecendo no tempo que precisa acontecer. Hoje eu terminei de fazer essa fundação, estou só concretando as juntinhas. E aí a gente começa a subir as paredes. Mas eu acho que deu para explicar, mais ou menos, deu para deixar registrado para a história aqui alguns dos meus motivos, né? Recapitulando, primeiramente sair da cidade grande, estar próximo das coisas que são essenciais para mim, que são colocar o pé na terra, acordar com o sol, poder ouvir o canto dos pássaros, estar cercado de árvores. Isso é possível. Meu Deus do céu, como é possível. A quantidade de lugares que precisam de pessoas habitando para manutenção, que são ambientes como esse, é enorme. Então, se isso é uma vontade aí dentro, dê espaço para ela. Dê espaço para ela e não dê espaço para as ideias externas que te fazem desacreditar disso. Porque quando eu comecei esse movimento, a coisa que eu mais ouvi era: mas é muito difícil, mas tá muito louco, mas você nunca morou em um lugar assim, mas você bababá. Isso tem a ver com estar numa zona de conforto e ser tão desconfortável, e ser um desconforto ver outras pessoas mudando. Mudar já é desconfortável. Para quem está nessa zona de conforto brutal, ver outras pessoas mudando é muito desconfortável. Então você que vai fazer diferente, prepare-se, porque vão questionar, mas a partir do momento que você está em contato com esse lugar dentro, que é muito seu, você não está nunca sozinho. E quem é para estar do seu lado vai continuar do seu lado. Isso é um fato. Estou me divertindo muito, isso é muito importante. A diversão é uma coisa que nos tempos modernos os adultos têm esquecido muito, e eu, graças a Deus, sou um adulto que não esqueceu da diversão como parte fundamental da vida, fundamental. Então fazer isso é muito divertido. É um aprendizado constante. Eu sou sedento por aprendizados, por descobertas, por explorar, me explorar e explorar. Então isso aqui está sendo uma autoexploração tremenda. É artístico, então eu posso botar minha criatividade em jogo a todos os momentos. Tudo que a gente fez até agora aqui foi pura criatividade. Tem teorias, tem técnicas, mas a gente olha e fala: como é que a gente vai fazer isso aqui agora? E aí a gente teve etapas aqui que a gente ficou 1 semana pensando. Eu parava aqui na frente e ficava: como é que eu vou fazer isso agora? Aí saía. Aí voltava no dia seguinte e ficava só olhando. Aí no belo dia, pum, é isso. E aí fazia. E deu no que deu. Estar em contato com a terra é primoroso. São várias coisas. Mas eu acho que para o primeiro vídeo eu consegui deixar bem claro.
os porquês disso aqui. Logo teremos mais mutirões. Eu estou colocando no meu Instagram, @HenriqueEspinosa, um diário de obra muito massa. Tá para sair o episódio 5. Agora que eu finalizei a fundação, vou soltar o episódio 5. E vejam lá. E se isso reverberou com vocês de alguma forma, em algum lugar, vamos trocar ideia. Isso aqui, mais do que tudo, é uma iniciativa minha para encontrar comunidade, para formar comunidade. Eu acredito fortemente que a solução para um futuro bom é a comunidade, é a vida em comunidade. E isso soa simples, mas também é complexo. Não é só juntar algumas pessoas e botar num lugar juntas. A comunidade tem as suas manutenções, mas, ao meu ver, a única forma do ser humano prosperar na Terra é voltando a fazer coisas que se fazia há muito tempo atrás. Um retorno a uma cultura arcaica, como diria nosso querido Terence McKenna. A começar pela vida em comunidade, o trabalho em comunidade. O ser humano é um ser social, ele tem que estar em comunidade, mais uma comunidade que ressoe com a sua frequência, com a sua vibração. Uma comunidade que divida valores, que divida ideais, que divida... Não é que todo mundo precisa fazer a mesma coisa, não, muito pelo contrário. O ideal da comunidade é que cada um faça uma coisa e se ajudem nas tarefas comunitárias. Mas eu acho que foi um bom papo, é um prazer gigantesco estar aqui. A gente se encontra já já. Diário de Obra tá no Instagram e vamos nessa. Eu espero que a gente possa conversar. Me manda mensagem, vamos conversar, eu quero conhecer você. Tchau. Antes de acabar, eu quero ler um texto que muito me inspirou nesse processo, que é um trecho do livro O Profeta, do Khalil Gibran, que me foi apresentado por uma pessoa queridíssima, que logo vai estar aqui para botar a mão na massa, e que fala... Esse livro é, assim, bibliografia básica, eu recomendo fortemente. Mas no Profeta há um trecho que fala sobre as casas. Só esperar esse vídeo passar. O livro é basicamente um profeta se despedindo de uma cidade onde ele habitou, e algumas pessoas vão até ele fazer as últimas perguntas. Então um pedreiro se aproximou e disse: "Fala pra gente sobre as casas." E ele respondeu: "Antes de construir uma casa entre os muros da cidade, construa um refúgio com a sua imaginação lá no meio da natureza. Assim como você volta para casa ao fim do dia, há também em você um viajante sempre distante, sempre só. Sua casa é como uma extensão do seu corpo. Ela cresce sob o sol, adormece no silêncio da noite e também sonha. Você já pensou que sua casa também sonha? E que nos sonhos ela foge da cidade e vai buscar o alto das colinas ou um bosque tranquilo? Se eu pudesse juntar todas as suas casas nas mãos e espalhá-las como sementes por florestas e campos. Gostaria que os vales fossem suas ruas e que vocês se encontrassem por trilhas entre vinhedos com o perfume da terra nos cabelos e nas roupas. Mas ainda não é assim. Por medo, seus antepassados construíram tudo muito junto, e esse medo ainda vive em vocês. Por mais um tempo, os muros das cidades continuarão separando sua lareira dos campos abertos. E me digam, o que há dentro dessas casas? O que é que vocês protegem atrás de portas trancadas? Será que encontraram ali a paz? Aquela paz silenciosa que revela a força interior? Falamos disso. Guardam lembranças, aquelas pontes brilhantes que ligam os altos da mente?
há beleza nelas? Aquela que leva o coração a subir das coisas de pedra e madeira até a montanha sagrada. Beleza é algo muito importante para a vida também. Beleza. E essa é a função do artista, na minha opinião. É fazer alquimia para trazer a beleza. Pegar o material bruto e trazer a beleza. E aqui há a beleza. Aqui há a beleza. Ou será que tudo o que há nelas é conforto? E o desejo constante por mais conforto? Essa coisa sutil que entra em casa como um convidado, vira dono e depois manda em tudo. Sim, o conforto vira domador e com suas rédeas invisíveis transforma seus grandes desejos em marionetes. Mesmo que toque você com mãos suaves, seu coração é de ferro. Ele te embala para dormir enquanto você sonha, zomba da dignidade do seu corpo, brinca com seus sentidos e os deixa frágeis, como se fossem feitos de algodão. Na verdade, o apego ao conforto mata a paixão da alma e depois caminha rindo atrás do seu caixão. Mas vocês, filhos do espaço, inquietos mesmo quando estão em repouso, não nasceram para viver presos nem dominados. A sua casa deve ser mastro, não âncora. Não deve ser uma pele que cobre uma ferida, mas uma pálpebra que protege o olho. Vocês não precisam dobrar as asas para caber numa porta, nem abaixar a cabeça com medo de bater no teto, nem deixar de respirar com medo de que as paredes desabem. Não vivam em túmulos construídos pelos mortos para os vivos. Mesmo que sua casa seja linda e cheia de brilho, ela nunca vai conter seus segredos nem acolher toda a sua vontade de ir além. Porque o que é imenso dentro de você mora num lugar ainda maior. A grande morada do céu, cuja porta é feita de névoa pela manhã e cujas janelas são feitas de canções e de silêncios à noite. Khalil Gibran.